pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Conta Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a professora Luciana. Olá, professora Luciana, tudo bem? Olá, Josi, tudo bom? Prazer, obrigada pelo convite, estou muito feliz por ter sido convidada. Eu que agradeço por você ter aceito o convite, muito obrigada. Vamos iniciar. Conte a sua história. Quem é a professora Luciana? Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pelo canal, por você ter tido essa ideia, né, maravilhosa de dar oportunidade para os educadores. E quando eu falo educadores, é um geral, né? São professores em toda a área que muitas vezes precisa dessa oportunidade para falar das suas experiências, falar da sua vida, falar de tantas histórias que são construídas, né, no decorrer da sua caminhada profissional. Eu achei assim excepcional, importante. Então, eu queria deixar um recadinho para as professoras, não perder a oportunidade quando receber o convite e poder manifestar tanta experiência que algumas de nós carregamos, né? Antes de mais nada, eu queria te parabenizar por isso. Bom, contar a nossa história a gente, principalmente nós, professoras, a gente tem muita história. Muita história. Eu ainda tenho pouca bagagem, eu sei que tem pessoas que têm muito mais que eu estou na educação vai fazer 11 anos, então eu sei que tem professoras com muito mais bagagem, mas nesse período aí a gente tem um pouco de história para compartilhar, né? E quem é a professora Luciana? Olha, a professora Luciana, ela veio de uma família pobre do Nordeste, que morava na Bahia. Minha mãe e meu pai trabalhavam na agricultura, plantando. A gente comia do que se plantava, eu lembro disso. Então eu tive uma infância bem distante do que a gente vê hoje das crianças que estão na zona urbana, né? E até na zona rural, porque hoje mudou muita coisa na zona rural, né? Faz muito tempo que eu não vou até uma zona rural para conhecer como que é a realidade das crianças, mas na minha época, eu lembro que a minha mãe, ela plantava, ela ia para a roça, ela e o meu pai, os dois sempre foram muito guerreiros, e eu era criança e a minha mãe carregava a gente para esses ambientes. Então eu posso dizer que eu fui uma criança que brincou com terra, que brincou com lama, que brincou com todos os elementos da natureza que hoje, graças a Deus, está tendo um resgate. Eu acho isso de extrema importância. E por um tempo a minha mãe e o meu pai resolveram ir para a cidade, né, melhorar de vida e tal. E nós fomos morar na cidade. E eu lembro que as minhas brincadeiras que eu trago à memória e que minha mãe contava em roda de família, falava assim: a Luciana, quando era criança, brincava de ser professora. Era a primeira brincadeira mais preferida, era ser professora. Então eu colocava as bonecas e colocava elas sentadas, e quando não tinha boneca, colocava qualquer coisa para representar os alunos, né? Colocava travesseiro, colocava qualquer coisa que a criança ela imagina que pode ser. E aí minha mãe, eu lembro que algumas coisas eu lembro, mas a minha mãe contava melhor, que eu pegava e era brava, aquela professora brava: olha, vocês estão entendendo? Olha, é isso! Não, menino, não é assim! E eu imitava provavelmente a minha professora, com certeza, né? Então eu tinha muito essa prática na minha brincadeira. E outra prática de brincadeira como professora, ainda na infância, acredito eu que entre 6 e 7 anos, era quando as minhas amigas vizinhas iam brincar lá em casa. Então elas iam brincar, eu convidava sempre 2 ou 3, e elas iam brincar, tipo assim, davam uns 10, 15 minutos, elas iam embora. Aí minha mãe falava: Luciana, o que aconteceu que as meninas foram embora? O que aconteceu? Porque eu queria ser a professora.
Eu queria ser a professora, não queria que minhas amigas fossem a professora, eu queria sempre que elas fossem as alunas. E, enfim, quando eu ia até a casa delas, elas eram as professoras, né? Mas quando eu ia na minha casa, eu era a professora. Então, uma coisa interessante que eu acho, Josi, daquela época, é que se valorizava muito isso na brincadeira. Eu trago isso muito vivo na minha memória. As crianças brincavam muito de ser professora. E isso desenvolvia naquela criança uma vontade muito grande de ser um educador. E ela trilhava, e lógico, claro, na idade adulta, a gente acaba gerando algumas dúvidas sobre as nossas aptidões, mas na maioria das vezes, essas crianças se tornaram, sim, professoras, das que eu já conversei, das que eu já tive a oportunidade de perguntar. E aí minha mãe falava, a Luciana vai ser professora, porque olha isso, né? Então ela me observava, as amigas da minha mãe também me observavam brincando, e aí eu cresci, e aí chegou o momento de escolher, e era nítido que eu queria seguir esse caminho, e aí eu tive a oportunidade de fazer o magistério. Eu sei que algumas professoras não tiveram essa oportunidade. Acredito eu, Josi, que você fez, né? E eu guardo boas lembranças do magistério, que foi ainda morando na Bahia, né? E minha sala foi uma sala maravilhosa. Eu tive um bom acompanhamento. O período que eu fiz o magistério, eu sabia que era aquilo que eu queria mesmo, né? O magistério, ele desperta em você, pelo menos na época que eu fiz, eu não sei nas épocas posteriores, mas era algo incrível, desenvolvi uma magia pela sala de aula, né? Tem algum material meu guardado ainda do magistério, e até a foto dos amigos do magistério eu tenho guardado. Então, assim, muita paixão quando você faz a pergunta, conte a sua história, e você busca essas raízes, é muita paixão por aquilo que com o passar do tempo, muitas de nós, às vezes, não trazemos à memória, né? E aí eu lembro que eu fiz o magistério, e quando chegou à conclusão do magistério, a maioria das professoras que tinha uma família com condições na época de ajudar nos estudos, deram continuidade aos estudos, a fazer outros cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, enfim. E eu lembro que nessa época, a minha família, por ser uma família carente e tudo, a gente tinha muitas dificuldades, a minha mãe com 6 filhos, o meu pai trabalhava fora, trabalhava sempre em São Paulo, naquela cultura né, o homem da casa saía para viajar, para trabalhar, enquanto né, aquela cultura que a gente já conhece das nossas raízes. Então, da minha realidade de família foi assim, e minha mãe não tinha condições nem o meu pai, de bancar os meus estudos assim que eu terminei o magistério. E aí eu tinha uma escolha, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para ajudar a minha família ou eu vou trabalhar para estudar? E naquela época eu optei pelo trabalho para ajudar em casa, para mim ajudar e para ajudar E nisso passou-se um período bem grande de distância de sala de aula. A paixão continuava aqui dentro, mas eu me afastei desse período de dar continuidade aos estudos e pesquisas, enfim. E foi na época em que eu vim a São Paulo. Eu vim a São Paulo em 2005, eu lembro, foi setembro de 2005. Eu vim a São Paulo para passear, enfim, e aí acabei ficando e gostei, falei, vou fazer essa transição para São Paulo, quero trabalhar, quero conhecer essa cultura, quero entender melhor esse povo que dizem que é agitado, a cidade que não para, enfim. A Bahia, outra realidade, para quem conhece, né? É uma outra cultura, a gente tem outro ritmo. E aí eu migrei, a minha mãe já estava em São Paulo, meu pai também estava em São Paulo passeando, eles ficavam sempre nessa transição, vinha, passeava, ficava, voltava. Só que aí eu tive a escolha de permanecer em São Paulo para conhecer. E aí, nesse período, eu tinha que trabalhar, claro, né?
E aí eu fui trabalhar, eu tive oportunidade como vendedora. Eu lembro que na Bahia eu trabalhei como vendedora por um período. E aí, quando cheguei em São Paulo, a minha primeira proposta de emprego foi trabalhar como vendedora. Depois eu recebi uma proposta de emprego para ser babá. E aí está o segredo, né? Eu aceitei ser babá. Todo mundo ficou impressionado. Luciana, por que você aceitou ser babá? Não sei o quê. E eu falei, não, eu quero ter a experiência. Eu vi que o salário era bom e eu tô chegando para São Paulo, eu preciso conhecer, eu preciso me desenvolver, eu preciso começar em alguma coisa. E aí foi quando eu comecei como babá. E nesse espaço que eu trabalhei como babá, nesse período, eu me redescobri, essa é a palavra, naquilo que um dia foi paixão em mim. Então, envolvida com criança, tendo que estabelecer com elas uma rotina, ter que lidar com aquelas crianças com situações de esperar. Eram 3 crianças, né? Não era uma, eram 3. E aí eu lembro que foi se desenvolvendo e foi tirando de mim algumas coisas que estavam guardadas aqui. E alguém me descobriu. Todas as vezes que a gente ia pro play com as crianças onde eu trabalhava, as meninas às vezes não tinham estratégia, com o choro de um, com o grito do outro, e eu, sem ter passado por uma sala de pedagogia, com a minha pedagogia instinta, sei lá se é que eu posso dizer assim, eu criava alguns cenários ali com as crianças que rapidamente elas traziam atenção e elas gostavam do que era proposto, as brincadeiras que eram propostas, que eu trazia. E as meninas falavam para mim, né, as minhas parceiras, Lu, você tem um perfil de educadora. Por que você não faz faculdade de pedagogia? E aí eu ouvi muito essa frase. Você tem um perfil, por que você não faz a sua graduação? Por várias vezes eu ouvi essa frase, até o dia em que essa frase pulsou dentro de mim com muita força. E eu pensei assim, é verdade, por que não fazer uma graduação e dar sequência àquilo que um dia lá atrás eu parei? Eu vou fazer a pedagogia. Só que para eu fazer essa pedagogia, eu tinha algumas renúncias. Porque eu lembro que a situação na Bahia era difícil, mas a gente tinha casa própria, a gente tinha ajuda da mãe, do pai, enfim. São Paulo, outra realidade. Eu morava sozinha, eu pagava um aluguel, o meu salário, na época, eu saí de babá, e aí eu tive uma oportunidade, sem pular as etapas, né? Eu lembro que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa escola particular. E aí eu abandonei a profissão de babá e ganhei uma oportunidade de trabalhar. E ali eu me descobri mais ainda, fiquei apaixonada, falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu falei, e agora eu preciso fazer a minha faculdade. Nisso, Josi, a faculdade, ela tinha um horário alternativo. Eu não sei nem se você conhece, mas tinha uma universidade aí, tem uma universidade que tem um horário alternativo. Era o horário da madrugada. Eu ganhava pouco e pagava aluguel, trabalhava no integral. E aí eu pensava, será que eu consigo fazer uma faculdade num horário alternativo, onde eu só iria conseguir dormir pelo menos 3 horas e 40 minutos? Esse era o meu período de sono. E eu, diferente daquele outro momento que eu escolhi trabalhar para ajudar em casa, aí eu estava em um segundo momento, decidindo agora me sacrificar para ter a minha graduação. E eu falei, eu vou tentar. Eu vou abrir mão de algumas coisas, mas eu vou tentar. E aquele horário alternativo na faculdade era um horário alternativo e era mais em conta a mensalidade. E eu ingressei para a faculdade e eu vou contar para vocês que não foi fácil, né? Na minha vida, o primeiro ano foi bem difícil. Eu trabalhava longe, eu ficava 2 horas, eu já cheguei a ficar 2 horas e meia, 2 horas e 40 no trânsito
parada. Algumas pessoas desciam, eu lembro dessa época muito bem, algumas pessoas desciam do ônibus e iam andando até os terminais, até ali o metrô. E eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu ficava 2h20, 2h30 dentro do ônibus, dormia. Eu não tinha forças para fazer a caminhada que muitos faziam, né? Por conta da rotina intensa. E aí eu chegava em casa às vezes meia-noite, eu fazia minha marmita para acordar 3h40 da manhã. E esse período que eu saía para estudar de madrugada, eu lembro que muitas vezes a minha marmita estragou. Várias vezes nesse percurso, eu chegava no horário de almoço com muita fome. E quando eu olhava na geladeira, que eu ia olhar para esquentar no micro-ondas, que eu via que a minha comida tinha estragado, era muito difícil. E eu não queria compartilhar isso com as minhas parceiras, porque a gente fica com vergonha. Cada um trouxe a sua marmita, né? E cada um trouxe a sua quantidade de comida. Então, como que eu vou dizer para minha amiga ou para parceira que a minha comida estragou? Várias vezes isso aconteceu comigo e eu não falava. E eu lembro que eu falava assim, esse é o meu sacrifício, né? Às vezes eu chegava em casa e aí eu ia fazer de novo o almoço, eu tentava fazer tudo fresquinho para ver se o tempo, né, o tempo estendido dava para chegar, estudar e chegar no trabalho. Muitas vezes funcionou, muitas vezes não. E quando você encontra dificuldades no meio do caminho, tipo, eu não tenho dinheiro para tirar xerox de X material, eu não tenho. Quando vai chegando as dificuldades, aí você pensa, poxa, eu não tenho dinheiro para tirar xerox desse material, a minha comida estragou, eu tô dormindo pouco, eu fico num trânsito. Então, teve um momento que eu quis desistir? Sim, teve. Teve um momento que eu pensei assim, eu falei, isso é loucura fazer essa graduação. No momento como eu tô, eu não tenho condições para fazer uma faculdade. Eu não quero, eu quero desistir. E aí eu lembro que na minha sala tinha uma senhora, ela, o cabelinho todo branco, ela sempre sentava assim muito próximo à frente de mim, assim. A gente sempre tinha os grupos, né? Sentava nos mesmos lugares, enfim, aquela coisa que professor tem. E às vezes eu chegava muito cansada, querendo desistir, e eu olhava para aquela senhora, eu não lembro o nome dela, faz muito tempo, né? Mas eu lembro dela, ela me inspirava, porque quando eu olhava para ela, eu cansada com sono e ela lá, anotando, ativa, envolvida, e aquela dinâmica, e eu falava, meu Deus, como que eu tô aqui cansada, exausta, eu não posso desistir, eu não posso me dar o luxo de desistir. E aí eu lembro que aquilo me trazia um ânimo, me trazia uma motivação de novo. Cada dia de manhã era um desafio para recomeçar. E para a gente resumir, né, porque é muita coisa mesmo da nossa história, eu lembro que depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, eu não lembro, eu recebi uma proposta nova, com um novo horário, onde ali eu tive qualidade de sono e um horário melhor para estudar. Eu mudei o meu horário de madrugada para noite, com um salário melhor. E aí eu dei sequência aos estudos de uma maneira muito mais tranquila, agora muito mais convicta, agora ninguém conseguia mais me parar. E foi muito bom essa experiência. Eu guardo essas dificuldades assim, mas com muita marca que me traz, assim, eu penso, poxa, eu não desisti, que bom que eu não desisti. E aí eu me formei, terminei a faculdade, eu me formei, eu estava muito feliz porque eu tinha conseguido concluir a faculdade. Eu concluí em 2012, mas aí a formatura ia acontecer em 2013. Aí em 2013 eu perdi minha mãe, infelizmente, né? Eu perdi minha mãe em 2013, mas ela, pelo menos, ela viu que a filha dela tinha concluído a faculdade, tinha se formado, ela estava muito feliz com isso, e eu trago essa lembrança boa. Consegui concluir a faculdade, dei um período, né, de escola, fiquei um tempo
afastada, e recentemente eu fiz minha pós-graduação em neuropsicopedagogia, que é uma pós muito legal. Eu quero, mais para frente, eu pretendo me aperfeiçoar melhor nessa área. E eu já estou aí, como eu falei, né, já há 11 anos nesse tempo de experiência em escola particular, escola conveniada e agora na rede pública. Então, assim, resumindo, é mais ou menos isso, um pouco da história da Luciana, né? História bonita, eu vejo que você teve motivos para você desistir e você persistiu. Falam que a sua persistência fez com que você conseguisse o seu objetivo, alcançasse o seu objetivo. Isso que é bom. Então, durante esses anos de docência, todo professor sempre tem um projeto. E eu sei que você tem. Então, vamos falar da sua prática. Eu falo, por que eu uso muito as práticas, né? Porque eu preciso parar com isso e colocar isso em registros, né? Eu preciso organizar essas minhas práticas em registros para que eles se transformem em projetos, mas que fazem parte da minha prática docente em sala. Eu tenho muitos mesmo, sabe, gente? É muito. Mas eu vou citar aqueles que eu uso mais em sala e que funciona e que tem um objetivo muito bom. Olha, acompanha comigo alguns personagens que eu criei da minha cabeça. E se vocês perguntarem, mas como que você criou? O que te levou a criar esses personagens? A necessidade de uma estratégia de uma professora com uma sala cheia. Sabe, uma sala cheia e você, por exemplo, você já deu o brinquedo, você já deu o brinquedo de encaixe, você já levou eles ao parque, você já fez um monte de coisa, mas eles continuam com energia, você já colocou a música, você já fez um monte de coisa, e aí, de repente, parece que eles querem mais, eles querem muito mais. E eu lembro que foi dessa necessidade que surgiu alguns personagens na minha vida e que eu carrego esses personagens para onde eu vou. E quem me conhece, se estiver ouvindo agora, vai se lembrar desses personagens, porque eles não mudam. Onde eu vou, eles são os mesmos nomes. E o nome deles eu vou citar de alguns. O primeiro é o Morcegão. O segundo é o Lobo Fumaça. O terceiro é a Bruxa Maroca. E ainda tem o Juca, que eu não trouxe para apresentar para vocês o Juca, mas assim, eu vou, numa outra oportunidade que a Josi me convidar, eu trago o Juca para vocês conhecerem. É um fantoche que o nome dele é Juca. Qualquer pessoa que tentar pegar ele para contar uma história e dar um outro nome, as crianças vão dizer, não, esse não é o nome dele, o nome dele é o Juca, porque o Juca ficou Juca. Desde quando eu levei pela primeira vez ele para as crianças e apresentei, é o Juca. Então, não adianta outra professora tentar colocar um nome que se elas ouvirem a primeira história do Juca, elas já sabem o que é. Trazendo para a prática em sala, esses personagens, eles surgiram de um momento de necessidade, uma sala cheia, como eu falei, e eu lembro que a primeira vez que eu criei o personagem do Morcegão, eu queria trazer para as crianças a importância do ouvir, eu queria trazer para as crianças a importância de respeitar o outro, a necessidade do outro, o espaço do outro, em relação a mordidas, em relação a pegar o brinquedo, a não esperar a vez, essas coisas que a gente está acostumada na nossa rotina. E aí o que eu fiz? Eu lembro que eu contei a história do Morcegão. E eu não sou uma contadora de história como a Josi, gente, que já tem sua bagagem de curso, né? Mas eu me considero uma contadora de história, como eu falei, na minha prática. E eu lembro que aquele dia eu apresentei o Morcegão para minha turma, uma turma de mini grupo 2, foi a primeira vez. Essa turma era uma sala com 50 crianças, dividido com armário,
25 de um lado, 25 de outro, e nunca vinham as 50, mas era sempre 47, 48, eram bem frequentes mesmo. E aí a minha parceira pela manhã, ela fazia o café da manhã com uns 48. Olha isso, gente. 48 crianças ela levava sozinha, porque eu ainda não tinha chegado. Então, por 1 hora de relógio, ela ficava com as 48 crianças. Recebia, levava até o refeitório e dava o café para elas e voltava para a sala. Aí era o meu horário de entrada. E assim era o meu horário de saída. Quando ela saía 1 hora mais cedo, eu fazia a saída com essas crianças. E aí, nesse período de saída, que eles já tinham brincado de tudo, era a hora que eu entrava com o personagem. Então, eu geralmente costumava fazer uma roda com eles, e aí eu falava, gente, vamos ouvir a história do morcegão? E quando foi novidade para eles, talvez no primeiro momento dispersos um pouco, mas quando você repete e repete a história, na outra semana você conta, traz, olha, vamos ouvir a história do morcegão? Eles já começaram a se apropriar daquele personagem. E o que eu contava na história do morcegão? Eu criava as histórias da minha cabeça baseado em fatos, em situações, em ações das próprias crianças, da necessidade delas em grupo, e aí eu levava para aquela semana a história. Por exemplo, se naquela semana a gente teve uma mordida de alguma criança que mordeu a outra, então o tema da história do morcegão era a mordida. Se naquela semana as crianças teve algum episódio de descoberta, elas descobriram alguma coisa no quintal da escola, elas descobriram que a lagarta era muito interessante, que a lagarta estava sozinha. Ali surgiu uma história da lagarta com o personagem morcegão. Então eu trazia isso para a sala, e aquilo para mim, eu respirava, porque era um escape para mim, eu tinha a atenção deles. Aí vocês podem estar perguntando, Lu, e todos prestavam atenção? No primeiro momento, sempre ficavam alguns meio dispersos, mas no final, todos adoravam a história do morcegão. Então, o morcegão, o lobo fumaça, a bruxa maroca, o Juca, eles são personagens que já têm a minha cara, para quem me conhece já sabe. E esses personagens, eles me acompanham como uma estratégia de uma prática docente e de uma maneira livre, é uma maneira espontânea e livre. Por isso que eu falo que é a prática, mas eu desejo que se torne em projetos, viu? Futuramente. Qual a relevância social dessa prática? Olha, como eu falei, né, a relevância é muito rica quando você traz para uma história, você traz a realidade do contexto de vida dessas crianças. Depende muito de como elas se apresentam em sala. A gente tem muito material para trazer relevância para uma contação de história. Às vezes você está numa comunidade e nessa comunidade tem muita violência, por exemplo, muita violência, né, vem famílias com alguns históricos de violência. Ou seja, você traz para essa história situações corriqueiras da vida delas, onde elas se veem. Então, eu acho que um dos pontos de relevância é quando a criança se vê em algo, é quando ela se vê representada por alguma coisa que é fácil de entendimento. E não tem uma coisa melhor para representar as crianças como uma história, uma boa história, né? Música, aquilo que elas conseguem manusear também pode trazer uma representatividade muito grande. Então eu considero que a maior relevância é trazer um contexto de vida real para uma história onde ela se vê. Eu considero isso uma relevância muito importante. Muito. Essa prática, você acha que ela pode ser aplicada em quais etapas da educação básica? Só no infantil? Pode ser aplicado no primeiro ano? Boa pergunta, Josi. Boa. Gostei. Eu gostei, sabe por quê? Porque isso é muito norteador.
essa prática, ela pode ser aplicada em qualquer contexto de sala de aula, até dentro das universidades você pode aplicar. Eu ousando falar isso, né? Mas assim, eu não conheço um contexto de universidade, né? A gente está acostumado com a educação infantil. Mas eu digo que você pode trazer isso para a sua vida, em todos os contextos, em todas as faixas etárias. Claro que cada um dentro da sua realidade, né? Então, assim, a educação infantil adora a música, adora a história. Aí vai chegando o fundamental e outros graus, e você vai vendo que vai mudando os interesses. Mas eu considero uma ferramenta muito importante que pode, sim, ser aplicada na sala de aula com outras faixas etárias. Eu acredito que funciona. E aí vai de cada professor desenvolver do seu jeito, usando, por exemplo, a criança, quando você trabalha o ouvir dela, é muito interessante. Você fala, como essa criança vai parar esse tempo para ouvir? Mas isso é um exercício. E ali você consegue aquilo com a criança, né? Já, por exemplo, um adolescente, você já precisa de uma contação, mas você precisa de um outro recurso. Por exemplo, a história junto com uma música, a história junto com um vídeo, eu não sei. Bom, eu estou chutando aqui porque eu não conheço a realidade de escola no âmbito fundamental dos maiores, né? Mas, de verdade, eu acredito sim que funciona com as outras faixas etárias. Você acha que um projeto nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? E se tem hora certa? Olha, eu considero que sempre a necessidade vem das crianças. Sempre. E a gente mudou a nossa mente nesses processos, né? A gente reconstruiu, ressignificou a nossa forma de pensar. E antigamente a gente bolava a nossa intenção num projeto e com uma boa motivação, mas muitas vezes a gente se frustrava, né? A gente já passou por algumas experiências assim. E hoje a gente percebe que a educação, e principalmente a educação infantil, que é uma magia, eu considero assim a educação infantil uma magia mesmo. Tira os desafios e você percebe que é incrível você trabalhar com as crianças e elas te trazem muito conhecimento. Muito conhecimento, muito mesmo. Então, o projeto, na minha opinião, ele nasce da necessidade daquilo que as crianças te apresentam, daquilo que as crianças te comunicam, com a fala, com o gesto, com os movimentos, né? E eu não sei se existem professores, né, que têm essa dificuldade com projetos, eu não sei se elas têm ainda essa dificuldade, mas eu fico pensando que de coisas tão simples surge um projeto. Coisas simples. Às vezes você leva as crianças para o parque, um parque de areia, ou para quem tem a oportunidade de ter um espaço com terra, com árvore, e aquele ambiente ali, ele é muito propício a nascer um projeto. Basta o educador ser um bom observador. E você observa o interesse das crianças em coisas pequenas. Às vezes eles encontram uma formiga. Eu já vi essa experiência. Eles encontram uma formiga e um chama o outro para ver a formiga. Olha para você ver como desenvolve da parte deles isso. Ele vê a formiga, aí ele chama o amigo para ver a formiga. Que aquele outro amigo chega para ajudar porque a formiga fugiu. Aí encosta outro e ele fala assim, você viu a formiga que estava aqui? E vai chegando outro e quando você vê, tá um grupo perto da formiga. E para um professor que não perde oportunidades, ele olha para aquilo ali e fala, tá aqui. As crianças adoram a formiga, então eu vou fazer um projeto de natureza com as crianças. E quando esse projeto parte do interesse deles, fica mais leve a pesquisa, fica mais leve os materiais que você vai usar. E eu considero
interessante essa descoberta deles que tem todos os dias. Todos os dias eles têm algo novo para nos apresentar, né? E é uma das coisas que me deixa muito apaixonada, em particular. Eu também acho muito interessante essa questão da observação. Através da observação, a gente descobrir o que as crianças estão querendo aprender. Então, é muito bom a educação infantil devido a isso. Às vezes, a criança não precisa falar, só as atitudes, o comportamento dela, para um bom professor observador, ele vai notar. Agora, uma pergunta sobre professores. Ainda há professores que não gostam de trabalhar com projetos. Acha que os resultados são muito demorados. O que você poderia falar para esses professores que pensam ainda assim? Olha, eu não sou tão experiente no sentido de falar, né, numa linguagem, eu vou usar aqui uma linguagem técnica sobre projetos, mas eu posso dizer que um projeto, ele pode começar, ele pode ter um começo e um meio, e o fim vai se sendo determinado de acordo com aquilo que se vai construindo. Para um bom projeto ter gosto e você não ficar preocupada com o resultado, você se preocupa com o processo. Porque no processo de um projeto, se você descobre muita coisa, você revê muita coisa, você muda muita coisa, porque é uma construção, não é? Eu tenho esse olhar, eu entendo isso, que um projeto, ele às vezes a gente fica tão com aquela coisa de eu tenho o começo, igual uma redação, né? Começo, meio, fim, começo, meio e fim. E aí a pessoa perde a oportunidade de modificar, de alternar, de agregar. Por exemplo, você traça um projeto, você fala, vamos supor, eu vou trabalhar a formiga. Aí você fala, esse vai ser o meu projeto da natureza, trabalhar os insetos, e o inseto que eu vou trabalhar é a formiga. Então você faz o seu objetivo, você faz o seu planejamento direitinho, com objetivos, com justificativa, com desenvolvimento. Só que a gente precisa descansar o nosso coração em relação ao resultado, né? Por que a gente tem que descansar, tirar essa ansiedade de que o resultado tem que ser assim ou assado? Você pode começar um projeto trabalhando com formiga e terminar falando da água, porque uma coisa complementa a outra. E aí você fala, poxa, eu comecei falando da formiga, mas a gente conseguiu chegar em outro elemento da natureza, e aí o projeto fica rico, fica bonito de se ver, e porque ele trouxe sentido. Então, assim, eu percebo que se tem algum professor que tem esse preconceito ou não gosta, é porque talvez ele se envolve pouco com a riqueza de detalhes que pode conter dentro de um projeto, né? Pode se conter muita coisa dentro de um projeto. E eu, particularmente, eu gosto. Particularmente, eu defendo projetos. Eu sei que tem alguns, cada um tem a sua opinião, mas eu gosto, sim, de trabalhar projetos, viu? Eu também gosto muito de trabalhar com projetos. Agora eu vou perguntar uma pergunta sobre a educação. O que deveria mudar na educação? Ai, Josi, essa pergunta a gente faria um livro, né? Essa pergunta a gente faria sei lá, uma enciclopédia de tanta coisa que a gente deseja que mude na educação, que transforme, Olha, é muita coisa. Para vir assim na cabeça é muita mesmo. Mas eu vou citar as que eu considero assim muito, muito importante. Uma das primeiras coisas que eu acredito que precisa mudar na educação é a mentalidade do educador. A maneira como esse educador pensa, a maneira como esse educador planeja, a maneira como esse educador se motiva, a maneira como esse educador vive, sente. Eu acho que isso daqui diz muito sobre quem nós somos e o que nós podemos fazer. Então, um dos pontos principais para mim, assim, que deveria mudar
na educação é a mentalidade de um educador. É ele ser uma pessoa pronta para receber coisas novas, mas sempre trazendo a reflexão do que é importante. Eu não abro mão disso. Que você pode receber, sim, as coisas que são novas, que estão vindo, que estão se acrescentando e agregando na educação, mas nunca perder a essência do que é a educação. Sabe, outra coisa que eu considero muito, muito importante e que tem se perdido na educação é a questão afetiva, né? Tem se perdido muito isso. Então as pessoas, elas têm, a maioria, não digo que são todos, mas a gente tem se preocupado muito no concluir as tarefas, né? Eu vou lá, realizo minha tarefa, executo, faço, cumpro, bato o cartão e aí eu vou para minha casa. E a gente tem deixado poucos espaços e as lacunas para criar vínculos de amizade, vínculos de parceria, vínculos afetivos, de troca. Então, na educação, um dos pontos é a mente, é transformar o pensamento, mudar a mentalidade, se abrir, se permitir conhecer coisas novas, mas sem perder a essência. E outros pontos importantes na educação que eu considero de muita valia, muita mesmo, é a qualidade no serviço que nós, educadores, nos dispomos a fazer. Por exemplo, eu sei que tem educadores que amam tanto o que faz, que acordam pensando no que vai fazer, renuncia muitas vezes passeio com a família, às vezes aquele momento que a mãe ia fazer um bolo para os filhos de tarde e ela tá ali preparando algum material para desenvolver com as crianças no outro dia. E tem professor que leva coisas e faz em casa, ou então ela pesquisa, ela está sempre buscando, ela está sempre se dispondo a ser o melhor que ela pode. E aí quando ela chega na realidade, que é uma sala de aula cheia, isso para mim pesa muito. Então a quantidade de crianças em sala para mim seria um outro ponto que pesa muito na educação. Muito, mas é muito mesmo. A gente tem uma demanda que agora está muito mais do que antes, que são as crianças que têm as suas necessidades cognitivas, necessidades motoras, e elas estão ali para ser inseridas naquele contexto, naquele grupo, e às vezes a professora ela tem uma sala super cheia, ela não tem um auxílio de qualidade, faltam profissionais para tratar dessa área em específico, de auxiliar aquele educador que tem uma criança com uma necessidade. E aquele tempo que ela ficou pesquisando, que ela ficou se doando para preparar algo para trabalhar com aquelas crianças, ela olha para a sala e quando ela vê que tudo aquilo que ela trouxe, ela contempla um grupo, isso é muito frustrante para nós, muito frustrante. A gente queria contemplar e todo o nosso desejo é contemplar todos, é que todos sejam contemplados. Mas uma sala cheia, uma sala com muitas crianças e um professor apenas em sala para lidar com isso. E aí, Josi, eu digo que não é apenas na educação infantil. Aí eu já digo que é em todas as grades. Eu acredito que até nas idades, nas faixas etárias maiores, isso aí deve ser muito mais desafiador, porque você conhece essa realidade. Eu não conheço só a realidade da educação infantil. Então, se eu considero isso na educação infantil, que a gente tem ali 9 bebês, 12 minigrupo 1, 24 minigrupo 2, se eu vejo essa dificuldade, eu fico pensando nos professores que recebem aí 38, 45 e assim por diante, para quem sabe que essa é a realidade, né? Então, esse ponto da quantidade de crianças em sala, eu acho que deveria mudar muito, muito mesmo, para que melhorasse a nossa qualidade. E acredito que salário nem se fala, né? Esse aí também é um ponto importante. E antes que outros valorizem o nosso trabalho e o nosso serviço, a gente valorizar
o nosso serviço, o nosso trabalho e valorizar o do outro também, sabe? Tem um outro ponto importante que eu acredito que um dia eu ainda vou ver, eu ainda quero ver isso, um professor celebrando a conquista do outro professor, celebrando a inteligência do outro, a habilidade do outro, sem comparação, sem se comparar, porque tem espaço para todo mundo. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de ver isso na educação. E tem tantas. Se deixar, a gente fica aqui nessa live, a gente faria uma listagem grande, contaria muita coisa. Mas eu acho que eu coloquei algumas importantes. Vai mais uma perguntinha. O que é ser professor nos dias de hoje? Essa é difícil. Ai, Josi e pessoal, olha, essa é muito difícil. Ser professor nos dias de hoje, eu digo que é um misto. Ai, que misto é esse? Um misto cheio de muitas coisas diferentes. Muitas. É uma mistura. Porque o professor, ele foi mudando com o passar do tempo, né? A gente vai mudando. E alguns professores não se permitem mudar. Não se permitem, né? Não querem. Não querem, porque carregam o seu jeito, carregam as suas culturas, as suas coisas que não abrem mão. Mas o professor hoje, o que é ser professor hoje para mim? Eu digo que é muito desafiador ser professor hoje. É muito difícil. Eu digo que hoje estatísticas até que as universidades estão com salas vazias. Vazias assim, comparadas com épocas atrás. Pouco se tem buscado fazer o curso de pedagogia, né, magistério, ou seja, que nome a gente possa dar. As pessoas não têm visto como uma profissão de valor, de carregar valor, como é bom ser professor, como é bom ser educador. A gente viu muito nesse período, nesses processos, nesses anos, a gente viu muita história de professor sendo desvalorizado, sendo machucado, professor sendo morto. E isso entristece a nossa categoria, né? A gente se vê na situação de um educador, de um professor, e não é bom. Então, nos dias de hoje, se você fala o que é ser professor, eu considero que é um dos maiores desafios de todas as profissões. De todas. Por que desafio? Porque você começar professor é uma decisão, mas permanecer professor, permanecer educador, e um educador que se sinta na sua essência que é muito difícil. Então eu vejo o perfil do professor hoje, eu vejo ele muito confuso no sentido de se eu sou isso mesmo, se eu tô pronto para o novo, se eu abro mão do velho, se eu ressignifico, se eu mudo, se eu não mudo, o que eu ponho em prática. A gente tem visto muitas coisas muitas teorias novas chegando, né? Tem mudado muito as práticas, as ações, e aí isso gera em alguns professores uma certa turbulência. Então eu vejo o professor de hoje, o perfil dele, ele sempre tentando se adequar, sabe? Sempre tentando se adequar de acordo com as mudanças que vêm ocorrendo nesses últimos anos. Isso que você comentou sobre as universidades, é verdade. Muitos não estão mais querendo fazer pedagogia ou qualquer outro tipo de licenciatura que dá direito a dar aula, ou às vezes termina o curso, mas quando chega na sala de aula, que a realidade é totalmente diferente da teoria que ele aprendeu, ele não fica. Porque eu já tive muitos alunos do ensino médio que fizeram e terminaram o curso e foram para a sala de aula e a teoria não coincidia com a prática e terminou abandonando e voltando para a universidade para fazer outro curso. Então, a nossa profissão, ela precisa ser valorizada para que o jovem tenha interesse em fazer. E mais uma coisa que eu acho importante, o professor,
ele forma todas as outras profissões. Será que não fosse o professor, existiria o doutor? Existiria o engenheiro? Existiria o farmacêutico? Não existiria, porque o professor forma todas as profissões. E o professor ganha menos do que todas essas profissões que eu falei. Olha a nossa realidade. Agora, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para professores, estudantes e até a comunidade escolar. Olha, a minha mensagem, ela é baseada numa coisa muito simples. Muitos de nós escolhemos ser professor por algumas razões que no decorrer você percebe que vai mudando. Alguns escolheram ser um professor e depois descobriu que não era aquilo que ela queria, né? Ou não se viu na prática, como você mesmo bem colocou. E o conselho que eu dou é que a gente precisa valorizar muito a nossa essência. As nossas habilidades estão muito baseadas na nossa essência, no que nós somos. E o que nós somos forma o que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer. Então, a mensagem que eu deixo para os professores é faça o que você tem que fazer, mas faça com amor e faça com simplicidade. Que isso vai ter uma qualidade muito melhor do que você se esforçar tanto, você se doar tanto, perdeu noite, fez um monte de coisa, mas você não sentiu aquilo que você estava fazendo. Você fez tão acelerado, você fez tanto para marcar um tempo, marcar um horário, gravar, mostrar que está feito, que depois você fala assim, poxa, não é bem isso. Então, quando a gente faz algo e faz com amor, a gente faz com aquilo que a gente sente, o que nós sentimos para pôr naquilo que fazemos é mais importante do que a conclusão do que fazemos. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, se o pessoal entendeu. Mas eu estou dizendo de coisas simples, gente. Coisas simples. Eu tenho pouca experiência na educação, só 11 anos, mas eu percebo que uma ferramenta que funciona muito para mim, na minha prática, é a simplicidade. Às vezes eu levo uma coisa muito boba, uma coisa muito simples, e você dá nome para aquilo, e aquilo se torna tão interessante, tão envolvente, e se torna agradável, e se torna ferramenta de aprendizado, e acaba se tornando uma ferramenta de ideia para outra professora que gostou. Então, quando você coloca seu coração e simplicidade naquilo que você faz, acreditando muito em quem é a pessoa, por exemplo, a Josi sabe quem é a Josi, a Luciana sabe quem é a Luciana, eu sei quem eu sou, sem tentar me comparar. Eu acho que isso é uma mensagem que fica para nós, professores, para que a gente se valorize, para que a gente valorize o nosso trabalho. A gente precisa ter isso com a gente mesmo, a nossa classe. A nossa classe precisa entender a importância que nós temos, como você mesma falou. O professor forma todas as outras profissões, mas por que ele é esquecido, né, no decorrer do tempo? Por que ele é deixado para trás? Eu acho isso assim muito forte. Quando a gente vê os filmes, eu amo assistir filme de professor, amo até isso, né? Eu amo assistir filme de professor. E é tão lindo quando você vê um envolvimento de um professor numa sala de aula e você vê o sorriso, a alegria de um professor quando ele percebe que o que ele traz, que as coisas que ele traz estão sendo digeridas, estão sendo apropriadas por quem ouve. Eu acho que não tem preço isso, não tem preço. E eu percebo que com o passar dos anos, professores e educadores que estão ouvindo a gente, eu percebo que menos nos valorizam. Então, o que é mais importante? São as marcas que a gente deixa ou o outro reconhecer quem nós somos? Então, o mais importante são as marcas que nós deixamos nesse caminho, que a gente vai deixando na vida de cada pessoa, na vida de cada pequenino. Para quem é professor de educação infantil, quando você deixa algo marcado na vida daquela criança, ela vai crescer e ela vai lembrar que ela é a minha professora, que é a minha professora. E tem uma outra frase, Josi, que eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, participando dessa live, é muito importante. Quando você vai no mercado
e tem lá o doutor, que é médico, alguém vai chamar doutor Marcos lá no mercado. Se você encontrar a secretária Maria, é secretária Maria, mas quando se encontra um professor, a pessoa grita professora, é só isso que a pessoa identifica. Não tem um nome, ele olha professora, professor, é assim que nós somos reconhecidos, né? As outras profissões, cada um tem um nome, mas o professor é o professor. Então eu sou uma pessoa que prestigio muito, eu valorizo, lógico, sem fazer pouco caso dos desafios. Tem muita dificuldade? Temos, a gente tem desafio, a gente tem muito problema para solucionar, mas isso não pode tirar de nós a magia de ser um educador. Então, não deixe de ser um feliz e alegre educador. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não há dinheiro que pague. Quando você encontra alguém e fala, a senhora foi minha professora no primeiro ano, a senhora foi minha professora no segundo ano. E a gente, para ele, sempre vamos ser o professor. Isso é gratificante. E nenhuma profissão acontece isso. Só acontece só com o professor. É verdade, Josi. Assim, é uma coisa muito incrível mesmo. E eu sou muito grata por você ter dado essa oportunidade de deixar o professor falar, né? Ter voz para manifestar o que ele pensa sobre o que ele pratica, né? A gente vive num universo muito eu chamo que é a era do iFood, né? Da praticidade, a gente quer tudo muito rápido, tudo muito pronto, a gente vive muito nesse universo, né? E a gente acaba deixando as oportunidades de viver coisas como esse momento agora, de falar, de expor sua opinião, de dizer o que você pensa, dos desafios. Então, assim, eu fiquei muito feliz de participar, muito mesmo, muitíssimo obrigada. E que outros professores também venham, né, prestigiar com as suas lindas histórias de vivência em sala de aula. Eu que agradeço, Luciana, muito obrigada. Obrigada a todos e tchau, até o próximo vídeo.